Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live 31 de maio de 2023. Vamos ver quem será o primeiro visitante hoje. Tinha que ser a Raquel, né? Aposto desde o meio-dia. Isso. Professora Climene já está aqui. Sejam bem-vindas. E o nosso prestígio, o nosso nível aumentando cada dia mais, alegria no rosto, hein? Estamos muito felizes. Mais uma semana, mais uma live do nosso grupo de pesquisa na LET. Nossas lives sempre ficam gravadas, né? Vocês sabem disso. E já a gente vai dar mais informações. Estamos aqui britanicamente, apostos às 20 horas. É isso aí. De 15 em 15 dias temos as nossas lives, sempre trazendo pesquisadores, professores, muita gente bacana, com muita experiência, muita vivência de sala de aula. É bom, né, quando a gente alia pesquisa e experiência na prática, vivência de sala de aula. Isso tem enriquecido muito o nosso trabalho, as nossas lives, tudo que nós temos compartilhado e tudo que esse grupo de pesquisa tão especial tem produzido. Então vamos esperar aqui a solicitação da nossa convidada de hoje. Assim que ela solicitar a participação, a gente vai recebê-la com muito carinho. E a turma está chegando, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem chegou aqui. A Daiane chegou, seja bem-vinda. A Márcia também. Boa noite, Miriam. Diretamente de Divinópolis. Metrópole Divinopolitana. Acabei de receber a solicitação da nossa convidada de hoje. Já vocês vão recebê-la junto comigo. Vamos ver quem está chegando aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Vocês me escutam bem? Seu áudio está ótimo. Como Então tá bom. vai? Tá bem Boa quentinho? noite. Tá aguentando um frio leve aí. Pois é, Aqui tá que bom, né? Estar aqui. Seu áudio está um pouquinho baixo para mim, está me o meu. escutando? Estou te escutando. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Melhorou o áudio? Você está ouvindo melhor agora? Boa noite, Raquel. Ainda está um pouquinho baixo, William, mas eu consigo escutar. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Aumentei aqui. Consegui voltar. Ótimo. Muito bem. Está um pouco mais baixo, né, o áudio? Mas está dando para Está escutar? dando para ouvir? Sim, Que beleza. Seja muito bem-vinda à nossa live do Nalete, professora eu agradeço. Climene. Um prazer te receber aqui. Estou falando aqui que o nosso nível cada dia aumenta mais. Então, a gente está num privilégio maravilhoso de te receber aqui, né? Eu que Você agradeço. gostaria de se apresentar? Sim, eu posso me apresentar. Eu sou Climene Arruda e sou professora de inglês da Faculdade de Letras da UFMG e também faço parte do NALET, né? Em 2020, eu fiz o meu pós-doc pelo NALET, né? E pesquisei, estudei sobre engajamento de estudantes para aprendizagem de inglês, para promoção de experiências bem-sucedidas de aprendizagem e como resultado do meu estudo de pós-doutorado, eu desenvolvi um roteiro de aprendizagem chamado Roadmap for English Learning.
E foi muito bacana, né? E eu trabalhei com esses conceitos de motivação, visão, engajamento, formação de hábitos de estudo e aprender a aprender. E apliquei com professores do Brasil todo no ano de 2021. E eles, a gente teve mais de 1.000 professores inscritos nesse projeto, nesse desafio de aprendizagem, e a gente trabalhou visão, né? A gente trabalhou 5 semanas com esses professores, e a primeira semana era com base na geração de visão, na construção de visão, e as outras 4 semanas foram de estudos, né, da língua inglesa, e meu objetivo foi com que esses professores passassem por essa experiência para que eles pudessem implementar em suas salas de aula, né? Os professores que participaram do desafio, que se inscreveram nesse desafio de 5 semanas, eles ganharam o Roadmap for English Learning, eles puderam fazer o download para poder aplicar com seus alunos, nas salas de aulas de seus alunos. Eu fico ouvindo você falando sobre a questão da pesquisa aplicada, né? Que riqueza que é, né? A gente poder falar sobre essa pesquisa tão voltada para a prática, para o resultado, para a sala de aula, para a vivência mesmo, né? Do ensino e da aprendizagem. Eu acho que é muito rico, né? Essa coleta de dados e poder ver esse resultado, poder voltar, né, para os professores. Eu fico imaginando que deve ter sido uma experiência assim única. Foi muito interessante, realmente, fazer, né, trabalhar com a linguística aplicada é bem bacana, né? Mas eu queria falar sobre essa questão da visão, né, da motivação, e eu vou contar sobre os eu futuros, né? A gente trabalhou nesse Roadmap for English Learning. Uhum. E esse eu futuro, ele vem da psicologia, né? Possible Selves, da psicologia, e é um eu futuro desejável que os alunos vão se imaginar como proficientes na língua inglesa, né? Em qualquer língua que eles estiverem estudando, mas a gente trabalhou especificamente na língua inglesa, né? E a visão, ela pode sustentar, né? Ela tem forte impacto na motivação, ela energiza e leva os estudantes a tomar iniciativas para aprender a língua. Então, eu vou falar um pouquinho dessa teoria, e tem um livro muito bacana, ele é de 2014, né? Eu vou mostrar aqui, ele se chama Motivating Learners and Motivating Teachers, e é do Dornier, né, que ele foi um pesquisador renomado na área de pesquisa de motivação, e esse livro é dele e da Gubaniova, de 2014. Nesse livro, eles falam sobre motivação e visão, né? Então, quem quiser entender um pouquinho de motivação e visão, é um livro que você deve estudar, né? E é um livro fascinante, né? Esse livro de Dornier. E falando sobre motivação, é tão interessante partir desse ponto da visão, porque as pessoas pensam na motivação muito como algo assim, um gatilho muito palpável, né? E às vezes até externo, né? Mas quando a gente fala sobre a visão, a gente está falando sobre algo interior, né? Algo interno, né? Que parte do próprio eu. Então, aquela dependência tão grande do externo, né? Do ambiente, ou do material, ou do professor e etc., tão preso nas quatro linhas, né? Da sala de aula, às vezes, a visão é muito mais abrangente e realmente deve ser muito interessante para professores, para alunos, poderem ter esse construto, né, tão interessante sobre algo tão individual, tão pessoal, que é a visão, né? Verdade. E aí, eu vou dizer o seguinte, eu vou falar para vocês de 2 instrumentos, né, para poder desenvolver essa visão e como é que essa teoria.
Eu vou falar sobre uma carta ao eu futuro e vou Uhum. falar sobre o Vision Board, né? O Vision Board muitas pessoas fazem em qualquer área, né, da vida. Às vezes as pessoas fazem Vision Boards para começar um ano, para estabelecer objetivos. Uhum. E aí a gente trouxe isso para sala de aula, né? Eu já apliquei isso com professores do Educonli, ali na Faculdade de Letras, Uhum. e apliquei em 2021 com esses professores do Brasil todo. A gente fez um projeto online, né? Uhum. Financiado pela Embaixada Americana, então foi muito legal. Uhum. Muito bem, então, essa construção de visão, né, por meio de imagens, por meio de imaginação, por meio da visualização, como alguém proficiente, né, na língua estudada, no inglês, ela, né, eu já disse isso, ela tem um forte impacto na motivação, né? Uhum. Mas qual que é a diferença de visão e objetivo, né? Então, você traça ali um objetivo, você quer alcançar alguma coisa, você quer aprender inglês, você tem um plano ali, um plano cognitivo de Uhum. futuro, né? Na visão, você tem um objetivo, né? Mas você tem também um elemento sensorial que vai acompanhar esse objetivo. Você tem uma imagem de como vai ser quando você tiver aquele objetivo atingido. Então, por exemplo, se eu quero aprender inglês, eu vou associar esse objetivo com a imaginação, com a visualização de como será quando eu souber me comunicar em inglês. O que eu vou ganhar, quais contextos eu vou poder atuar, o que aquilo vai trazer de ganhos para a minha vida. Né? Isso vai energizar, vai gerar motivação para agir, né? Para tomar iniciativas de aprendizagem. Então, é muito interessante que essa questão da visão, há pesquisas apontando, William, que quando sobre a atividade cerebral, Uhum. tá? Quando você visualiza uma maçã, por exemplo, um objeto, né? Vamos botar um exemplo de uma maçã. Quando você está visualizando, você está vendo um objeto real. O seu cérebro ele tem uma atividade cerebral, né? Quando faz um escaneamento do cérebro, você vê ali uma imagem do cérebro com cores, né? Que vão representar ali uma atividade cerebral. E quando você imagina o mesmo objeto, você não está vendo, mas você está imaginando, né? Então você está imaginando ali uma maçã, Uhum. por exemplo. Ao fazer o escaneamento, a atividade cerebral é a mesma. Olha que interessante. Então, quando você está vendo alguma coisa real ou quando você está imaginando, você tem a mesma atividade cerebral. E por isso que a visualização, a imaginação é super importante para gerar essa motivação, esse engajamento em ações, porque, como eu falei, vai energizar vai energizar a nossa ação, né? Uhum. Eu comecei a pensar que quando a gente fala em business, né? Aí quando a gente trabalha com marketing, com business, a gente vê o pessoal falando que a venda de um produto, na verdade, é a venda de uma experiência, né? E eu vejo que há muita visualização por trás de não só do status, mas das sensações, do prazer, de algo que está relacionado àquele produto. E às vezes na aprendizagem, a gente vê o produto do falar inglês, né? Como algo que você investe, sobre o qual você investe e tal. Mas às vezes falta a questão da visão, né? De aliar aquilo a algo que te dá prazer, que é um sonho, que é um objetivo, mas que tenha algo ligado para gerar todas essas sensações possíveis, né? E que talvez tenha um maior impacto na motivação, não é isso? Exato. Então, assim,
essa questão da visão, ela é importantíssima. É claro que solamente construir essa visão, gerar essa visão, ter um sonho. As pessoas que têm sonho, elas conseguem realizar coisas, não é assim? Você tem aquele sonho e aquilo vai te energizar para agir. Uhum, Mas muitas vezes só a visão, ela não basta, né? É preciso que tenha o como. Como eu vou chegar lá? É preciso uhum, ter um roteiro, é preciso ter um método, porque às vezes eu não sei como chegar lá. Então, muitas vezes a função do professor ali vai ser apontar caminhos, vai ser organizar esses momentos de estudo, uhum. apontar como eu vou chegar lá na aprendizagem de inglês. Mas quando eu tenho a visão, o aluno ele vai se sentir muito mais motivado. Essa visão vai sustentar a motivação do estudante para que ele alcance esse sonho, esse desejo de se comunicar na língua inglesa, porque ele vai ter vários ganhos, né? E aí ele já começa a se visualizar como um falante, como um usuário da língua. Em que contextos que ele vai conseguir fazer isso, e o que ele vai ganhar com isso. Então, é muito, Aquele muito. mesmo, né? Aquele objetivo individual, né? Eu achei interessante, porque quando você começou a falar sobre sua pesquisa, seu trabalho, você falou sobre engajamento, né? E no seu, Sim, promoção do engajamento. E eu achei interessante você destacar aqui no seu trabalho que o engajamento não é só a motivação, né, do objetivo e tal, mas também a implementação desse objetivo, né, dessa visão. E você está falando ali sobre estratégias, né? A Raquel fala muito também sobre adaptação durante o processo, né? A retromotivação. Achei muito interessante essa questão da implementação. exato. Dorney, né, começou a trabalhar depois com a Sarah Mercer e falando sobre engajamento, né? Eles escreveram um livro sobre engajamento, que é a motivação mais a implementação. Então, a motivação seria um construto anterior Uhum, ao engajamento, né? Então, isso. em 2020 eu estudei bastante sobre engajamento de estudantes e para aprendizagem de inglês, Uhum. e é E realmente o engajamento ajuda a gente a ter uma visão da motivação a longo prazo, né? Não só como um momento, né? A gente começa a trabalhar a motivação durante um prazo, um longo período, né? exato, exato. E aí, vamos pensar então, né, por exemplo, o professor na sala de aula, como é que ele vai fazer para gerar essa visão, né? Eu tive uma experiência no Educon, ali na Faculdade de Letras, né, que eu fiz esse projeto com os professores. O Educon é um projeto de formação continuada da Faculdade de Letras, né, há muitos anos, e eu trabalhei alguns anos ali com os professores da escola pública, e aí eu fiz com eles essa proposta motivacional e, e propus para eles dois instrumentos que foram muito bacanas. Eu propus que eles escrevessem uma carta para o eu futuro deles, o eu futuro desejável, porque esses professores queriam, na verdade, melhorar o inglês, né, ter uma proficiência linguística maior. Eles queriam ser melhores professores, falar mais inglês em sala de Uhum. aula. E aí eles fizeram, então, essa carta, né, de eu futuro, e a gente pode pedir para os nossos alunos. Quando eu trabalhei em 2021 com os professores nesse projeto Roadmap for English Learning, a gente também propôs para eles esse engajamento de visão, essa geração de visão, Uhum. antes de traçar um plano de ação de estudo, né? E essa carta para o eu futuro, esse eu futuro, ele é um tipo de identidade ideal que você imagina que você tem quando você já é proficiente na Uhum. língua, né?
ela vem da teoria de possible selves, da teoria da psicologia, né? E você então se imagina ali como já um usuário da língua, Uhum. né? E essa carta, então, foi muito interessante. Eles escreveram uma carta, né? Os professores. E aí eu dei para eles uma instrução assim, eu disse para eles, imagine que você está no seu futuro, Uhum. quando você já obteve o sucesso de ser mais proficiente na língua inglesa, né? E aí então escreva uma carta para como você conseguiu atingir esses objetivos e celebrando essa sua vitória, né? Ah, Então os professores contavam que agora eles já ah. podiam que eles tinham realizado, uma carta do eu presente para o eu futuro. Uma dúvida de professor. Quando a gente dá uma tarefa dessa para alguns alunos, até para os professores também, que nesse momento viram alunos, há aquele professor, aquele participante que falou assim, não, eu tenho que escrever uma carta de como eu consegui alcançar o meu objetivo. Acontece deles não saberem qual que é o caminho? Não, não acontece, não. A gente está ali trabalhando em grupos e os professores eles têm ótimas ideias. Muitas vezes eles não tiveram oportunidades assim de desenvolver tanto o inglês dele. Uhum. De refletir sobre isso, né? Isso. Mas isso não acontece, não. Eles têm ideias bacanas e eles começam depois a sistematizar. E uma coisa que eu faço com os meus alunos e com os professores, né, que eu trabalho com formação de professor, é que eu dou desafio de aprendizagem. Eles têm que estudar 15 minutos de inglês todos os Uhum. dias. Eu coloco 5 dias por semana Uhum. e aí esse estudar é uma coisa leve, assim, eles podem ou estudar uma gramática, ou escutar um vídeo em inglês, ou coisas assim, eu peço para relacionar com coisas agradáveis, né? Então, se eles gostam de cozinhar, então eles vão ali ouvir, ou então ver uma receita em inglês, ou ouvir alguém dando explicações em inglês, música. Eu busco que eles busquem seus interesses, né, para fazer essa tarefa de 15 minutos por dia. E aí eu tenho um quadro, né? Eu lembro que a Raquel gostou bastante desse quadro chamado Planejando Meu Hábito de Estudo. Uhum. Já ouvimos falar. Esse Planejando Meu Hábito de Estudo, ele traz uma deixa ali para que a pessoa coloque uma frase motivacional e para que ela visualize o seu vision board. Eu vou falar do vision board daqui a pouquinho, explicar sobre o vision board. E ali geralmente são 30 dias que eu faço um desafio de 30 dias Uhum. com os meus alunos, com os professores também da formação continuada. E aí, durante 30 dias, eles vão estudar. Eu peço para estudar 15 minutos, né, por dia. É lógico que tem dia que não vai dar, tem dia que vai estudar mais que 15 minutos. Uhum. Eles vão marcando como um habit tracker, como é que a gente fala? Como um rastreador de hábitos, Ok. né? E aquilo vai dando motivação, porque todo dia que ele estuda, que ela estuda, né, ela vai marcando. Virou um ciclo, né? É mais fácil completar. Aí ele vai marcando e vai trazendo motivação ali também, né? Ótimo. Eu Então é uma vi um coisa pouco legal. sobre isso. Eu Eu vi um desafio pouco isso. alunos. A gente falou com a Lilian sobre o planner motivacional dela. Ela Isso. falou um pouco sobre isso, muito interessante. Acho que todo professor tinha que aplicar 30 dias desse projeto, tinha que fazer. Isso aí tem que ser obrigatório. Então, e aí é muito bacana, porque eu desafio meus alunos no comecinho do semestre Uhum. a usar esse quadro, que é Planejando Meu Hábito de Estudo, e eu mostro o meu, né? Eu estava procurando o meu aqui, mas não estou Olha o achando. que acha. Seria interessante. E aí depois durante o semestre, de vez em quando, eu falo assim, quero. Quem está fazendo? Aí vários alunos mostram o que estão fazendo, né? Então, isso é muito bacana. E alguns alunos relatam assim, nunca vou esquecer
o desafio de 15 minutos, e é lógico que a gente tem que apontar caminhos, né, William? O que eu comentei, que só desenvolver a visão, muitas vezes não é suficiente, porque o aluno precisa de ter um roadmap, ele precisa ter um roteiro de como ele vai chegar lá, ele precisa do método, ele precisa do desafio, ele precisa de caminhos. Algumas pessoas são mais autônomas, né? Mas outros nem tanto. Eu acho que apontar caminhos de como se desenvolve na língua inglesa é importante, né? Tem muito a ver com autonomia, né? Tem muito a ver com self-study, tem muito a ver com essa questão de realmente mostrar o caminho, né? Exato, Muito isso importante. mesmo. Muito, isso mesmo. Então, aí, em relação ao Vision Board, eu queria contar uma experiência super bacana, né? Alguém está comentando aí, mas depois a gente pode comentar. Esse Vision Board, ele é um instrumento de visualização e inspiração do seu eu futuro desejável, né? Então, nós estamos trabalhando na visão, você ser aquele eu futuro que você quer, que é aquele que se comunica em inglês, né? Tem ganhos porque se comunica com o inglês, né? Os alunos sabem, se você pedir para os alunos elencarem quais são os ganhos que eles vão ter se o eu futuro deles forem falantes, forem usuários da língua inglesa, né? Eles vão elencar ali os vários ganhos que eles terão. Né? E aí é bom a gente também trazer inspirações, por exemplo, pessoas que conseguiram realizar coisas por causa da língua e que eles conseguiram, mesmo não tendo acesso a curso, a instituições, né, a cursos livres de inglês, aprenderam na escola. Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz de experiências bem-sucedidas de aprendizagem de inglês na escola. Eu queria coletar narrativas, né? E eu coletei narrativas de estudantes que diziam que aprendiam inglês na escola. Então foi muito bacana. E aí a gente viu que eram pessoas que tinham crenças de que eles conseguiriam, que a escola era lugar de aprendizagem, eles tinham bons professores, eles tinham estratégias de aprender. Foi multifatorial, né? Que levou à aprendizagem de inglês. Mas é tão bacana ver que observar que na escola há aprendizagem de inglês, né? Lógico. Então, e aí em relação ao Vision Board, né? É um espaço ali com colagem, com gravuras, com palavras de afirmação, com desenhos que vão representar os objetivos e os sonhos, né, do professor ou do estudante, né? E aí eu pedi para esses professores lá do Educonli e também pedi no Roadmap for English Learning para que eles fizessem um vision board. Eu pedi que eles pegassem, no Educonli eu fiz com cartolinas, né? Eles colocavam uma foto deles no centro, em um momento feliz deles, e aí eles colocaram frases de afirmação e coisas que eles queriam realizar com o inglês. Então foi muito legal, né? E aí eles fizeram as colagens e fizeram seus vision boards, e eu pedi que eles colocassem em um lugar perto da mesa de estudo deles, algum lugar que fosse de fácil visualização, porque o vision board ele é para trazer inspiração, ele é para você se lembrar, então ele tem que estar num lugar que você visualize facilmente, né? O vision board. Esse vision board, né, essas imagens, essas afirmações positivas, né, esses desenhos, esses escritos, ali o estudante está representando o objetivo dele de desenvolver o inglês, né? E com os ganhos. Então, tem gente que coloca que conseguiu viajar, o professor coloca que conseguiu dar aulas melhores, porque fala, né, fala inglês melhor, tem mais proficiência linguística.
E o Vision Board, ele traz mais clareza, ele traz mais foco para agir e Uhum. para se tornar esse eu futuro desejável, né? Então eu peço assim, olha, visualize-se numa experiência ou em experiências de você se comunicando em inglês, de você falando ou você escrevendo em inglês, você usando inglês em vários contextos, Uhum. né? A E a gente, ideia a gente tira o inglês do alvo em si, né? A gente coloca o inglês só como uma ferramenta, né? O objetivo não é aprender inglês por inglês, né? Coloca, traz a experiência, ensina a aprender, né? Porque está sendo relacionado com coisas interessantes. E você falou, o aluno está no centro, né, desse processo e cercado de coisas interessantes, de experiências pessoais próprias que enriquecem a sua motivação, que impulsiona as ações, né? E o mantém no caminho, né? Do objetivo, do alvo. e são ali são sonhos, são objetivos, né? Que ele quer, que ele já visualiza, que ele imagina para ser o eu futuro, né? Porque é o eu que ele quer ser, né? Que ele deseja ser, que ele vai buscar se tornar. Ele tá buscando se tornar o seu eu Então futuro. tem muito a ver com identidade também, né? E com a identidade, tem tudo a ver com a identidade, William. A sua identidade, né? Isso é muito importante, né, no processo de motivação. Exato. E a nossa mente, ela responde a esse estímulo visual. Uhum. Então, assim, ao representar os nossos objetivos em imagens, o que acontece? As nossas emoções, elas são fortalecidas e elas são estimuladas para agir. Uhum. E aí no Vision Board eu peço assim, é momento de ser criativo, né, no seu Vision Board e se divertir ali na hora de fazer o Vision Board. Então a experiência que eu fiz em sala de aula, né, porque a outra experiência foi online, né, essa com os professores do Brasil inteiro. Então eu não pude ver eles fazendo. Eles depois nos mostraram, né? Uhum. Mas É. lá no Only a gente fez junto, então foi muito bacana. E aí, olha que legal, William. Depois que os professores fizeram seus vision boards e aí estavam ali naquela. Eu convidei, né, quem quisesse aderir a essa proposta motivacional para estudar inglês, para aumentar a proficiência linguística. Todos os professores fizeram vision boards e depois alguns professores se engajaram nessa proposta de estudo, né, que eu fiz que era fora do Educon. Eles fariam em suas casas, né, de Uhum. estudar 15 minutos todos os dias. Uma colega minha, a professora Valdeni, ela foi à escola pública, né, porque ela tem um projeto de pesquisa ela vai à sala de aula de professores da escola pública, né, levando o projeto dela, que chama Unisale, para ajudar os professores em suas aulas, né? E quando ela chega numa escola, ela vai visitar uma sala de aula e a professora estava ali fazendo vision board com os seus alunos. Então, olha que bacana, ela experimentou comigo, né, lá no Educole. Eu não pedi para ela fazer com os alunos dela, mas aquela experiência foi tão rica para ela. Quando a professora Valdeni vai à escola pública, a professora estava fazendo vision boards com seus alunos. Então, eu fiquei tão feliz, porque impactou a prática da professora, né? Eu acho que quebra algo, assim, não quebra não. Eu acho que ajuda a gente no processo de aprendizagem a quebrar um obstáculo muito grande. Porque a gente, quando trabalha com ensino de inglês, a gente trabalha com níveis, né? A gente vê o pessoal lutando e tentando se motivar, se manter motivado, mesmo enfrentando aquelas barreiras de nível, né? A gente básico, intermediário, já sei muita coisa, mas ainda não falo, e toda aquela Exato. barreira. Eu vejo quanto que esse processo e essas estratégias, dando autonomia e identidade, ajudam a pessoa a parar de se preocupar com o nível, com aquele, né, de onde se encaixa, e começa realmente a viver a experiência, né, aproveitar a experiência do aprender inglês, do falar inglês, do se desenvolver nessa área. E eu acho que colocar o aluno, o aprendiz,
nesse papel, nesse contexto, quebra muitos obstáculos, quebra muitas barreiras de frustração, de autossabotagem, porque ele vai estar mais focado em curtir na experiência, que ele nem vai perceber que está estudando inglês ou que está rompendo, né, alguns limites, algumas barreiras. E crenças, né, William? Crenças que, nunca vou falar essa língua é muito difícil, eu tenho que morar fora para falar a língua. Não, né, tantas pessoas nunca moraram fora e conseguem, né, ter um nível de proficiência excelente no inglês, né? Então, precisa sim estar se engajando em ações para aprender, né? E o board é um inspirador, é muito energizante, né? Então, assim, eu vou até repetir o coro da turma aqui na live, aqui, ó, porque a gente está doido para ver um vision board, ok? A gente queria criar, Eu tenho né? exemplos de vision board dos professores do Educonly e desse projeto que a gente fez online. A gente tem só alguns, mas do Educonly eu tenho. É muito bacana. Eu acho que fazer em grupo é legal. Eu acho que dá É muito, sabe, você está numa sala é, e todo mundo é. fazendo seu vision board e compartilhando. Eu acho que essa questão do grupo é muito legal, Mas né? acha um modelo para a gente, nós vamos postar no Nalet, no Instagram do Nalet, vamos compartilhar. Nós vamos influenciar uma geração, porque a gente quer divulgar, porque a gente quer. Eu já estou doido aqui pensando aqui, nós, por que eu não fiz isso antes? Porque eu não usei essa estratégia antes, estou tentando motivar meus alunos, estou tentando mostrar para eles que já está no nível intermediário, já está muito bom, curte, aproveita. A gente ainda não tinha lido esse livro, William. Não, ainda não, ainda não. Esse livro é de construir visão na sala de aula de inglês, Building Vision in the Language Classroom, né? Esse livro Hum. é fundamental. Não, então a gente vai arregaçar as mangas, vamos colocar isso em ação. Eu já sei que vou ter vários parceiros aqui, a Raquel também quer fazer. Vamos colocar isso em prática. Depois a gente vai trazer para você os resultados, a nossa percepção, alguns resultados, para a gente compartilhar com você também, mais uma vez. Muito bom. Eu, Então é isso, né? Eu acho que a gente estudar sobre motivação é fascinante, né? E esse grupo de pesquisadores que tem foco na motivação e na aprendizagem de línguas, eu acho que é muito bom, né? Estar estudando sobre motivação e ajudar os nossos alunos a engajar em ações que vão motivá-los, né? uhum. Vão ter esse impacto na motivação. E eu estou assim, Né? eu estou abismado de ver a objetividade da sua pesquisa, do seu trabalho. Porque a gente está falando de coisas aqui tão impactantes, tão profundas, que causam um impacto tão grande no processo de aprendizagem, mas é impressionante como o objetivo é. Porque são coisas assim, muito direcionadas, muito bem focadas, muito bem estruturadas, e que realmente deixa a gente assim muito ansioso de ver isso em prática, porque parece tão aplicável, tão acessível, né? Que são ferramentas assim muito importantes para a gente. Que bom, William. Eu agradeço tanto a sua mediação aí, de estar conosco nessas lives. Eu acho que você tem sido assim um incentivador, né, do Grupo Nalet, chamando os pesquisadores ali e mediando, fazendo as perguntas. Muito obrigada, viu, pelo seu papel importante aqui nessas lives. Eu acho assim que quando a gente convive com vocês, eu acho que já é todos esses elementos sensoriais que precisam vir junto com a nossa motivação. Gente, está em cada palavra de vocês, está no trabalho de vocês, na experiência que vocês têm no processo de aprendizagem, e isso realmente me motiva muito. Que bom. Então, assim, fico tentando sugar tudo que eu posso, aproveitar tudo, porque a gente realmente vive educação, né? A gente vive
o ensinar, o aprender a aprender, o se motivar para dar aula, a automotivação. Esse é o futuro para o professor. Como é importante, né? O professor nessa rotina de trabalho, né? De carga tão pesada, de currículo, de tantas limitações, de enfrentar uma geração tão diferente, né? Assim, por causa da informação, do acesso à informação, dessas mudanças tecnológicas. O professor pode aproveitar essas estratégias de maneira tão impactante, né, para se automotivar, para poder essa identidade dele, né, ser desenvolvida e não anulada, né? Porque a gente está vendo muitos professores tendo a sua identidade anulada, seu sonho, sua motivação, seu ímpeto, né, seu impulsionamento para fazer algo diferente e tal. E a gente quer ver um trabalho. Eu acho que todo professor quer ter resultado, quer ver algo, os alunos realmente dizendo, nó, que experiência, que fase de aprendizagem. A gente quer deixar um impacto. Mas sem essas ferramentas, eu acho que é impossível. Se a gente for só na própria força, sem ter ferramentas, sem ter esse estudo, esse conhecimento, a gente não sai do lugar, não é? É verdade. E aí a Carol Vianini está dizendo aí, ela tem um orientando do ensino médio que está operacionalizando o roadmap, né? Então, eu disponibilizei o roadmap para esse aluno da Carol, né? E ela está dizendo que ela está curiosa com os resultados, né? O Roadmap for English Learning, ele tanto pode ser um instrumento que a pessoa poderia estudar sozinha, né? Se for uma pessoa mais autônoma, mas o professor poderia conduzir ali a sua sala, né? E o Roadmap for English Learning, ele é um booklet, né? E ele tem ISBN, a gente publicou ali pela UFMG, e um e-book, né? E eu disponibilizei para os professores usarem com seus alunos em suas salas de aula. Eu vou Então, de te convidar para você ajudar a gente a divulgar mais essas ferramentas, certo? Nós temos o Insta do Nalete ali, a gente pode divulgar a questão dessa... O primeiro que a gente falou foi a carta ao eu futuro, né? Que coisa mais inspiradora a gente poder motivar pessoas, né? Né, William, crescerem, a se tornarem aquilo que elas desejam, né? Ainda não são falantes da língua inglesa ou têm baixa proficiência, mas há um caminho, né, para se tornar um eu futuro desejável, que fala um eu futuro que fala o inglês, que usa o inglês e que tem benefícios e que tem ganhos, né? E que consegue realizar coisas por causa da língua inglesa. Né? A gente abre tantas portas, né? A gente sabe que abre portas. Então, essa teoria dos possible selves da psicologia é muito interessante. E aí, quem usa para aprendizagem de línguas né, e eu também usei com base em Dornier. Eu acho que está tão rica essa sua contribuição aqui. E eu queria abrir para perguntas. Eu já sei que a Raquel tem uma pergunta ali. Pode mandar, Raquel. Manda as perguntas. E vamos aproveitar a professora Climene aqui o máximo possível, certo? Que eu sei que tem muita gente aí muito interessada em tudo que nós estamos falando aqui. Tudo tem sido apresentado. E a Raquel vai mandar uma pergunta. Pode digitar aí que a gente transfere ela aqui para a Climene. Com certeza. Alguém falou ali sobre desmitificar crenças, né? De que não é possível aprender inglês na escola. É a Cíntia. A Cíntia. Um abraço, Cíntia. Tem muitos professores. Muito importante essa questão de trabalhar confidence, né? Que você trabalhar suas crenças, né? Uma coisa que sempre me interessou também foram crenças, né? Crenças equivocadas de que nunca vão aprender, que a escola não é lugar de aprender, ou que eu preciso morar fora para aprender. Eu acho que quebrar essas crenças, e o Vision Board é um instrumento, né? É um instrumento para gerar inspiração, automotivação. A gente ouviu aqui você falando sobre autorregulação, né? Sobre a pessoa se manter motivada. Eu acho que a pergunta da Raquel tem a ver com isso.
A Raquel está perguntando aqui, ó. E se a pessoa desistir de uma visão, né? E se decepcionar por qualquer motivo, fica com a aprendizagem prejudicada? Olha, que pergunta difícil, hein, Raquel? Olha, A quando solução essa visão ela é bem trabalhada, a pessoa não desiste dessa visão. Né? Eu vejo por mim, né? Quando eu tinha 13 anos, eu tinha o sonho de falar inglês. Né? Eu morava no interior, isso há muitos, muitos, muitos anos atrás. Eu não tinha muito acesso, assim, não só eu, naquela época ninguém tinha muito acesso à língua inglesa, né? E eu fui atrás do meu sonho, eu acabei fazendo engenharia, e eu acho que os sonhos, eles não morrem, né? E eu fui atrás do meu sonho de falar inglês, e me tornei professora de inglês, e eu acho que o que a gente tem que trabalhar nos nossos alunos é quebrar essas crenças, né? Eles ainda não desenvolver essa mentalidade de crescimento, que eles vão aprender sim, apontar caminhos de aprendizagem e ajudá-los a gerar essa visão, né? A Raquel está falando ali, ó. A Sobre gente algumas 2, 3 semanas o texto nosso foi sobre isso na reunião da Nalete, e a gente estava até buscando uma definição mais. A Raquel deu uma definição ótima, o grit. Pode escrever para a gente aí, Raquel, a definição que você deu na nossa reunião do Nalete, né? de perseverança e de paixão, o que que Ela é? colocou uma definição muito interessante lá. Vou deixar ela escrever ali para todo mundo ficar curioso para saber qual foi a definição que ela deu para a gente lá na nossa, no nosso debate, lá na nossa conversa sobre grit. Foi muito interessante, porque realmente tem isso, né? A pessoa tem isso, né? Tem essa coisa interna, né? Que impulsiona, que move. A pessoa parece que esqueceu, mas ela assiste um programa, ela vê um documentário, ela assiste um filme, aquilo parece que estava sempre ali forte, né? Parece que não morreu, né? Está É, sempre forte. E a a pessoa gente pode ir no momento que ela quiser, não é? E quanto mais agora que a gente tem acesso a tanta informação, né? A tantos recursos, né? Olha lá, a Raquel colocou a palavra obstinado. obstinação, olha. É Eu mais pensei é isso aí. é, 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 ó. a, con- A minha é a constância, e o segredo do sucesso, né, a aprendizagem também é a perseverança, é você fazer um pouquinho todos os dias, e é isso que funciona, né? Então, é aquele trabalho simples ali do dia a dia, é por isso que eu coloco o desafio de 15 minutos todos os dias, né? E aí teve um aluno meu que disse assim, mas só 15 minutos? Eu falei, olha, se você quiser estudar 1 hora, melhor ainda, né? Mas vamos começar com 15 minutos para que seja aquela coisa de tiny habits, né? Começar pequeno, com hábitos pequenos, para que o objetivo é formar uma constância ali, que haja estudo todos os dias. E aí, quando a gente coloca uma coisa menorzinha de 15 minutos, todo mundo tem 15 minutos. Uhum. A Raquel me perguntando se a pessoa cria uma visão baseada em motivação instrumental, por exemplo, para conseguir uma promoção no emprego. Aí, por qualquer motivo, vai mandado embora. A motivação acaba a motivação acaba a aprendizagem. Pois é, Raquel, eu acho que fica muito restrito você colocar só uma motivação instrumental, né? Uhum. Por isso que o Vision Board, quando a gente pede para fazer um Vision Board, e ali são vários contextos e vários ganhos, Extrapola. e Uhum. imagens, elas são muito fortes, né? Então, a gente vê nos Vision Boards as pessoas colocando, estão dando aulas mais satisfeitas, né? Estou Uhum. falando de professores, quando eu trabalho em formação de professor, o aluno se vê ali. O estudante vê ali que ele pode assistir um documentário, ele pode ler um artigo, né? Eu trabalho com estudantes ali da UFMG que estão fazendo seus mestrados, Uhum.
estudantes de várias áreas Uhum. de estudo, então eles estão tendo que ler artigos em inglês, e aí quando eles começam. Então, são vários objetivos, né? É, eu acho que amplia o Vision Board e essa carta também, são cartas que vão ampliar os contextos de aprendizagem, os motivos de aprender a língua. Então, é Uhum. isso. É, Eu acho que vale você a gente fala, experimentar. você trabalha com professores, né? A gente tem que realmente usar todo esse potencial que a gente tem, criar uma força-tarefa e tentar influenciar o maior número de professores que a gente puder, porque é uma área que precisa muito, sabe? É uma área que precisa muito E dessa. as pessoas podem ficar sozinhas, né? Os professores não podem ficar sozinhos, né? Eu vejo muito. A gente tem uma escola de idiomas aqui em Campo Belo e a gente não tem tanto contato, a gente não tem contato com os professores, né? Das escolas. Ainda há um distanciamento, né? Não é aquele grupo que interage, né? Que tem essas experiências de grupo, né? De classe, de grupo, de interesse. Mas projetos assim mostram para a gente que realmente há necessidade de interação e a gente perde muito, né? Por essa falta de interação, a gente se isola e a gente perde muito, porque você falou sobre fazer o vision board em grupo, né? São atividades que envolvem muito, né? A gente, Exato. como profissional, né? A Cintia está colocando uma coisa interessante. Ela está dizendo o seguinte, que não acaba porque a ideia dessa aprendizagem é de longo prazo, né? A aprendizagem de inglês ela é de longo prazo, é um processo, né? Então, é isso, né? Não E a precisa, Raquel, pode, é uma aprendizagem para a vida, né? Não precisa acabar nunca, a gente aprende sempre, né? E é algo realmente que precisa ser. sempre, a gente não para de aprender, né? Eu falo com meus alunos, eu estudo inglês desde que eu tinha 13 anos de idade. Uhum. Então, nós professores, a gente estuda inglês para sempre, né? E nós temos que colocar isso para os nossos alunos, estabelecer assim, como é bom aprender, o que eles vão ganhar em aprender, né? Uhum. E esse desafio, a gente fez, acho que foi em 2021, a gente fez um desafio eu dou aula para inglês para fins acadêmicos, e nós fizemos esse 30-day challenge, esse desafio de 30 dias, opcional, né? Então, vários alunos engajaram e a gente mandava uma tarefa todos os dias acho que foi pelo Instagram, não, foi pelo Telegram. A gente mandava uma tarefa todo dia, e depois o feedback foi tão interessante, porque quando um motivava o outro, por exemplo, eu já fiz minha tarefa de hoje. Quando você está num grupo, tem essa sinergia, né? Tem. E aí um via que o outro já tinha feito a tarefa, corria lá, fazia a tarefa também, porque eram tarefas pequenas, né? Então, Então, a pessoa, ela mesma criar a tarefa dos 15 minutos, você já dava a gente um dava tarefa. A gente, nesse 30-day challenge, a gente com inglês para fins acadêmicos, a gente dava tarefa para facilitar, né? Porque até que a pessoa buscasse uma tarefa, então a gente até passava uma tarefa diária. Eu tive uma bolsista trabalhando comigo, então ela fez passava uma tarefa a cada dia, e foi muito legal, porque foi uma coisa opcional, né? Meus alunos de inglês para fins acadêmicos. Só aqueles que quiseram entraram, porque era uma coisa extra, uhum. e eram tarefas pequenas, né? E um estimulava o outro, porque já fiz minha tarefa, deu check ali. Esse check também, quando a gente faz uma tarefa pequena Uhum. e dá como feito, aquilo também Já traz ganha um ponto. bem Uhum. aquela questão do bem-estar. Então, foi É uma muito bacana. construção, né? É uma construção. A gente está falando sobre Ex- construir, né? Sobre construir, edificar. Ótimo, Exato. que coisa maravilhosa. Que prazer foi a nossa conversa. O tempo passou tão rápido que parece Passou que assim. a pessoa tem 10 minutos. Ótimo, que bom a participação de todo mundo, muita interação. Como a Raquel disse, né? Que a gente possa realmente ser acessível aos professores, caminhar juntos, né? Interagir mais, porque realmente é uma área maravilhosa e a gente fica muito feliz e é muito gratificante a gente trabalhar com o processo de aprendizagem
né? E é isso aí. Palavras finais, Clemente. Joia. Vamos despedir da turma. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão aqui e estou aí disponível para a gente trabalhar junto, discutir sobre motivação, visão, engajamento e, né, disponibilizo também meu Roadmap for English Learning. Isso é A Raquel foi importante. professora de pós-doc. Uhum. E é isso. Boa noite, um abraço grande para todos vocês. Um Boa beijo. noite, professora Clemente. Muito obrigado, privilégio ter te ouvido nessa noite e vamos aproveitar muito mais ainda. Boa noite a todos, obrigado por participar das nossas lives. O Grupo Nalet vai disponibilizar a nossa live, fica gravado no Instagram e também postado no nosso canal do YouTube. Acompanhe a gente lá, segue a gente e que sempre estaremos aqui compartilhando muitas coisas interessantes para vocês. Daqui 15 dias temos mais lives para vocês. Um abraço, professora. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.